pessoal do Colégio Estadual do Paraná. O tema que vamos começar a discutir hoje vai ser o tema trabalho e energia. Energia é uma palavra bastante usada no cotidiano, mas queremos ver um pouquinho mais a fundo o significado dela. Como nós estamos longe de vocês, aquilo que nós fazíamos antes não dá para a gente reproduzir aqui. Então nós tivemos que voltar aí, estudar novamente, verificar várias coisas e acabar aprendendo muita coisa de novo. Deu um certo trabalho, mas esperamos que os frutos sejam bons na questão de ensino e aprendizagem. Esse tema, trabalho e energia, vai ser distribuído em 3 aulas, por ser bastante extenso. Assim. A primeira aula aí vai ser um pouco mais extensa que mais comprida que as demais, tá bom? Então vamos começar aí observando alguns slides e vamos verificar aí 2 questões para a gente responder no final, beleza? Então, começando aí o estudo do nosso tema trabalho e energia. Então, assim, o termo, a questão da energia, o conceito físico de energia, é de suma importância para os físicos. Né? Então, um dos objetivos fundamentais da física é investigar esse termo, esse conceito, né? Energia. E energia é algo que está implícito para a gente. Né? Algumas coisas nós não precisamos explicar muito, porque qualquer tipo de movimento requer energia, por exemplo. Se tem alguma coisa se movimentando, a gente imagina, oxe, isso aí tem energia. Eu coloquei aqui, erguei um piano do térreo para o 3º andar do CEP, requer energia. Eu pensei no piano, porque o Colégio Estadual do Paraná tem 5 pianos e volta e meia acontece termos que erguer piano para o 3º andar, ou vice-versa, baixar do 3º para o 1º. Mas de qualquer forma, se você vai ter que gastar energia com isso, né? Outra coisa um pouco mais distante da gente, né? Uma estação espacial para ter mantido em órbita vai gastar energia. Bem pertinho da gente, nós pagamos a conta de luz, né? Nós gastamos dinheiro para obter energia. Olha, não está muito longe aí que nós tivemos guerras que se iniciaram para obter recursos energéticos, aí, principalmente por causa do petróleo. Aí, ó, explodiram bombas atômicas, sabemos que elas têm um poder destrutivo muito grande, né? Elas liberam muita energia. Né? Isso tudo a gente sabe. Mas o que é energia? Então, assim, eu fui buscar lá no meu primeiro ano, no livro do meu primeiro ano de faculdade, voltei lá e fui dar uma lida nisso. E lá, no Halliday, aparece lá, o termo energia é tão amplo, é difícil escrever uma definição clara. Tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado ou condição de um ou mais objetos. Veja, é uma definição, a princípio, bastante complicada, né? Então, assim, vamos tentar pensar de outra forma. Não vamos ser tão rigorosos como o Halliday estava colocando ali. Eu vou pensar assim, energia é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos. Então, se eu tiver um objeto, a ele está associado um número que nós vamos chamar de energia. Tá? É bem simples isso, né? Mas não é tão rigoroso. Ora, essa ideia de associar o número à energia levou engenheiros e cientistas a prever resultados. Eles planejaram bem isso, né? Por que conseguem fazer isso, a prever coisas? Construir máquinas sabendo disso, associando números, porque a energia se conserva. Né? Essa é uma propriedade bastante interessante do universo. Né? Desde que ele foi criado até hoje, a quantidade de energia existente é a mesma. Né? A energia é sempre conservada. A isso nós damos o nome de princípio da conservação de energia. Mas é um assunto para outra aula, tá bom? Isso aí, uma aula que o professor Júlio está montando, vai falar só sobre conservação, vai aparecer a conservação de energia.
Nós, nesta aula, daremos início ao estudo do conceito de energia cinética, né? E uma maneira através da qual a energia pode ser transferida, ou que nós chamamos de trabalho. Vamos pensar um pouco junto. Como é que é essa ideia de associar um número à energia? Olha só, é um exemplo bem bobinho, tá bom? Vamos lá. Tem aí o chão, um objeto parado. Então, vamos associar um número ao objeto parado. Como ele não tem movimento nenhum, então a energia dele zero. Se eu colocar esse objeto em movimento, se eu colocar a mão sobre esse objeto e começar a puxá-lo, a deslocá-lo, ele ganha velocidade. Eu vou representar minha mão por essa flechinha. Então, ele está sendo puxado para o lado direito do vídeo e ele entra em movimento. É claro que se ele estava parado tinha zero, se ele entrou em movimento ele ganhou energia, então eu vou ter que associar outro número para ele. Digamos que depois de um certo deslocamento eu associo o número 10. Tenho 10, tá? E ele continua seu movimento para a direita. Então observe que para ele parar do parado e para ganhar velocidade, para se deslocar, ele teve que obter energia. Quem transferiu essa energia? Possivelmente a minha mão, né? A minha mão. Mas foi associado, se ele ganhou energia, foi associado outro número para ele. Joia? Essa é a ideia. Com relação à energia cinética, como é que eu vou associar um número desse? Primeiro, o que é energia cinética? É uma energia que está associada ao movimento dos corpos, ao movimento. Então, quanto mais rápido um corpo se move, maior a sua energia cinética. Ela vai depender da velocidade. Se um corpo está parado, a energia cinética é zero. Vamos associar um número à energia cinética, então. Nós vamos precisar da massa. Nós sabemos que quanto maior a massa, mais difícil deslocar um corpo, né? Então vai depender da massa. Como nós estamos falando de movimento, vai depender da velocidade também. Então a massa do objeto vamos representar por m e a velocidade do objeto por v. E o número associado à energia cinética vamos representar pela letra K. Tá? K. Então a expressão da energia cinética, sem demonstrações, sem nada, é meio de mv ao quadrado, tá bom? Então, para eu calcular o número associado à energia cinética de um corpo, eu vou usar a expressão K igual a 1 meio mv ao quadrado. Por exemplo, imagine o seguinte, que você tem um pato de 3 kg, de massa 3 kg, voando a uma velocidade de 2 metros por segundo. Esse pato teria uma energia cinética, um número associado para a energia dele da seguinte maneira. Para eu calcular, 1 meio de mv ao quadrado. Quanto vale m? 3 kg. Quanto vale v? 2 metros por segundo. Se eu substituir, eu vou obter isso daqui. Perceba que eu peguei e trouxe as unidades da massa e da velocidade junto para a gente observar algumas coisas. Vamos fazer as continhas. Está lá. Separei tudo aqui. Ó. O 3 eu trouxe para cá, o quilogramas eu levei para cá. O 2 elevado ao quadrado dá 4, o metro elevado ao quadrado dá metro quadrado, o segundo elevado ao quadrado, segundo ao quadrado. Se eu fizer 3 vezes 4, 12. O 12 eu vou dividir por 2 e o resultado, 6. 6 o quê? Quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado. Então está aí o número associado ao voo do pato, ao movimento do pato, é o número 6 quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado. Ora, esse quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, ele seria a unidade de energia que a gente tirou da expressãozinha lá, em termos de quilogramas e em termos de metros por segundo. Acontece o seguinte, que em homenagem a esta pessoa, essa cientista, James Prescott Joule, é um cientista lá do século XIX, essa expressão recebeu um nome especial, Joule. Tá? Então, hoje em dia, no sistema internacional, nós medimos a energia 1 Joule, um J, né, maiúsculo, como sendo 1 kg por metro por segundo ao quadrado. Então, em vez de a gente usar tudo isso, nós vamos simplesmente usar o Joule. A unidade de energia passa a ser o Joule.
Trabalho. Para a gente começar a falar de trabalho, vamos começar assistindo um videozinho. Olha só. Veja, eu tenho um carrinho subindo o morro em linha reta. Tá? Saiu da base do morro até o topo, subiu em linha reta. Tá? O carrinho aí tem um certo motor. O princípio de funcionamento desses motores será estudado no segundo ano, lá em termodinâmica. É bem interessante, é bem legal o estudo disso. Tá? Segundo carrinho, vamos imaginar que seja o mesmo morro. Tá? Ele começou em linha reta, tal. Aí ele começa a fazer curva. Veja lá, ó. Ele começou. É claro que se ele fez curva, o deslocamento dele será maior. Né? Imaginando que o morro, a altura dos dois morros sejam iguais. Perfeito? Então, vimos os dois carrinhos e vamos à nossa questão. Pergunta: existe diferença de consumo de energia nos caminhos indicados? Veja, um subiu em linha reta, o outro fez curva. Mas para a gente fazer, vamos fazer umas simplificações. Primeiro, vamos considerar que ambos os veículos possuem a mesma massa. Então, ele tem a mesma quantidade de quilogramas. Vamos imaginar que a diferença de altura vertical da base do morro até o topo é igual para os dois veículos. Importante. Então, a altura dos dois morros é igual, tá bom? A maior simplificação aí, vamos idealizar que a situação ocorre sem atrito. Não vamos levar em consideração o atrito, beleza? Uma segunda questão que nós vamos querer ao final disso tudo responder é o seguinte: vocês já devem ter observado que existem rampas para acesso aos prédios, principalmente os prédios novos. Isso aí é obrigação, é lei. Essas rampas são utilizadas para facilitar a acessibilidade de pessoas com pouca mobilidade. Né? Mas será que essas rampas, de fato, elas facilitam? Né? Ainda, regras para a construção dessas rampas ou a gente constrói de qualquer jeito? Né? E se tem regras, quais são os parâmetros que norteiam isso? Para nós visualizarmos do que eu estou falando, eu bati uma foto aí da entrada do nosso prédio, do prédio do Colégio Estadual do Paraná. Tem bastante rampas e acessibilidade. Bati, olha, tem uma rampa aí. É importante dizer que para o uso que não seja didático, essas fotos devem ter autorização de autoridades competentes para serem publicadas. Como nós estamos usando para fins didáticos, eu vou fazer uso dessa foto. Vamos começar a entender os conceitos envolvidos nesses dois problemas. Né? Para isso, eu montei aí e filmei uma pequena experiênciazinha que vocês podem reproduzir, de fácil reprodução, tá bom? Vamos a essa experiência, então. Então, o que nós vamos fazer agora, precisamos de alguns materiais e nós vamos mostrar como é que nós vamos fazer um dinamômetro, que é um aparato para medir força, mas assim, bem rudimentar, né? Não, é só para nós vermos mais força ou menos força devido a esticar um elástico, tá? Então, o que a gente precisa? Para fazer essa observação sobre trabalho e energia. Primeiro vamos um elástico, aí esses que estão usando para fazer máscara, bastante por aqui. Um cano PVC, esse aqui é 3/4. Né? Eu peguei um pedaço lá de trás, por isso eu não cortei. Esse aqui dá mais ou menos, esse aqui dá 13 centímetros, mas 15 centímetros tá bom, esse aqui tá bem bom. Vou usar tampinha de refrigerante. Essa tampinha de refrigerante, peguei um prego e furei, esquentei o prego no fogo e furei lá. Então toma cuidado para não se queimar essas coisas. Tá aqui. Vou precisar de ganchinhos. Né? Tá aí, ó, esses ganchinhos que a gente já usou em outra. Olha, aqui tem a arruela, né? Essas arruelazinhas, também coisa bem simples, necessariamente não precisa ser arruela desse tipo, pode, se você tiver argola aí
de chaveiro também dá certo. Uma madeira, vamos pegar uma régua aí normal de escola. Essa madeira aqui, eu já comentei uma vez em um vídeo passado que se precisar usar óculos, use. Essa dá 15 centímetros por 7 centímetros, 15 por 7, mais ou menos. A largura aqui não é tão importante, mas dá 2 centímetros de largura. Esse é um ripão aí, tá? Veja que eu já coloquei um ganchinho preso nele aqui, tá vendo? Nós vamos precisar disso depois. Então tá, vamos à construção do dinamômetro. A primeira coisa, vamos cortar um pedaço de elástico aqui, mais ou menos do tamanho do comprimento, olha lá, não estica, ó, se você aplica uma força grande, ela estica, por isso que nós precisamos do elástico, né? Maior a força, mais esticado está. Então, tá aqui, daí deixa um pedaço que eu vou precisar amarrar bastante aqui. Também corto o elástico, corto o elástico e vou passar esse elástico pelo buraquinho aqui, tá? Passei, né? No outro lado da ponta eu vou colocar argola ou essa argola vai servir mais para você pendurar, se você quiser pendurar, né? Em algum lugar. Aí, ó, puxou. Veja, eu peguei a régua, então ficou aí, ó. Eu peguei a régua e colei um papel branco, é só para facilitar, não é para, não precisa necessariamente fazer assim. Como deu 13 centímetros o meu cano, eu marquei aí 13 centímetros e marquei distâncias de 1 em 1. Veja que eu também não fui muito rigoroso aqui, tá certo? Vou pegar uma caneta, aí ó, uma caneta, vou colocar aqui de tal maneira que eu fiz um pouco curto, mas enfim, isso aqui é legal ter a ajuda de outra pessoa para fazer, não pode estar esticado, mas enfim, marca lá e vai marcando, ó. Veja, cada distância dessa vai ser para nós uma unidade de força. Lembrando que isso aqui não é preciso. O material que nós estamos usando só vai servir para nós darmos uma olhada quantitativa. Nós não queremos medir perfeitamente, é só para nós verificarmos uma tendência, tá bom? Tá aqui, feito isso, passo aqui, ó, e amarro do outro lado, como eu fiz aqui, ó, uma argolinha, tá? É claro que eu já deixei pronto algo um pouco melhor, né? Tá aqui o que eu fiz, já deixei pronto anteriormente. Então, coloquei aqui, percebo os risquinhos, passo, pego uma fita adesiva qualquer e uma fita adesiva e vou fixar ali com a fita essa tampinha. Então, fixei aqui. Eu estou usando uma fita adesiva branca, pode ser qualquer fita que você tem aí que possa prender, né? Para não ficar saindo. Olha aí, prendi aqui, tá? Tá aqui, ó. Então tá aí o meu dinamômetro. Perceba que se eu não aplico força nenhuma, não aparece nenhum dos... Agora, se eu aplico uma força um pouquinho, aparece um segundo risquinho. Uma força um pouco maior, vai aparecendo. Então nesse exemplo aqui, ó, apareceu 3 risquinhos, então foram 3 unidades de força que eu apliquei segundo o nosso dinamômetro aqui. Lembrando,
De novo, isso aqui é rústico demais, só serve para a gente verificar uma tendência na experiência que a gente quer fazer. E é claro, por que eu coloquei esse ganchinho? Porque olha só, nós vamos ter que puxar isso daqui e medir a força que eu aplico. Então, ó, se eu quiser erguer, fica mais claro, ó. Veja, foram 4 risquinhos, 5 risquinhos que a gente teve, então 5 unidades de força aqui, ó, que está sendo aplicada. Beleza? Com isso construído com a madeirinha e com o nosso dinamômetro bem rústico, nós podemos passar aí a fazer aí, observar a questão do trabalho através das rampas que a gente vai mostrar agora para vocês. Beleza? Então vamos para a nossa experiência. O que a gente vai fazer aqui é reproduzir a ideia dos carrinhos subindo no morro lá que vocês viram no vídeo. Então eu peguei uma pilha de livros aqui, tem livros de todo tipo. Essa minha pilha dá do chão aqui até, dá mais um pouquinho menos, um pouquinho mais que 20 centímetros, a 20 centímetros e meio. Vamos considerar que seja 20 centímetros essa altura. Aí eu tenho duas rampinhas que eu vou usar de rampas. Ela é feita, eu estou usando PVC, você pode usar papelão, né? Então essa daqui, essa tabuinha aqui, feita de PVC, deu 40 centímetros, aqui tem 20, essa daqui 60 centímetros. Isso aqui é uma madeirinha, ela vai ser o meu carrinho, né? Vai simular o carrinho que a gente viu no vídeo. Ela é uma madeirinha aqui de um ripão que eu tinha aí atrás, cortei, tem 7 por 15, 7 por 15. Coloquei um ganchinho aqui. E o nosso dinamômetro que a gente mostrou como é que constrói agora há pouco, antes, para vocês. Então a ideia é o seguinte, eu vou ter que trazer este carrinho do ponto mais baixo, do nível mais baixo, vou chamar de nível 0, até o topo. E eu vou fazer isso por 3 caminhos. Um deles será diretamente, o outro eu vou fazer deslizando pela rampa de 40 centímetros, e o outro eu vou fazer pela de 60 centímetros. Então eu terei aqui 3 caminhos diferentes. E vamos observar o seguinte, nesses 3 caminhos diferentes, qual vai ser a força? Lembrando que, na verdade, isso aqui é bem rústico, né? Só serve para a gente perceber se é uma força maior ou menor. Não, nada mais do que isso, tá? Então, começando aqui, ó. Vou enganchar o meu dinamômetro aqui. O Lucas aproximou aí para a gente verificar bem. E vou puxar com velocidade constante. Eu não vou estar acelerando, eu vou puxar devagar com aceleração constante e vou trazer até aqui em cima. Pronto. Dá para perceber aqui que eu usei do elástico 5 risquinhos. Quer dizer, 5 unidades de força para trazer ele diretamente, certo? Vamos fazer o mesmo procedimento? Aqui eu vou tentar fazer sem segurar. Coloco ele lá embaixo, vou trazer do nível mais baixo de novo e vou puxar. Tá? E perceba que para ele sair do lugar, ele tem uma certa força. Depois que ele entrar em movimento, mantenha constante. E dá para perceber que subindo, ele usou 4 unidades de força. 4 risquinhos. Se eu aumentar a distância agora que ele vai andar, ele vai sair do nível mais baixo, subir para o nível mais alto, só que agora ele vai andar, vai ser provocado um deslocamento aqui de 60 centímetros. Então, novamente, eu começo a exercer a força e puxo com velocidade constante. Percebe que ali, ó, foi 3 unidades de força nessa situação. Então perceba que quanto maior o deslocamento, a quantidade de força utilizada é menor. Quer dizer, tem uma relação de proporcionalidade inversa aí, né? Vamos discutir isso daí ali nos slides do PowerPoint, beleza?
depois da gente observar aí o experimento, vamos organizar aqui as nossas ideias, né? Daí, ó, vamos só ressaltar aqui. Primeiro, vamos lembrar que essas observações que nós fizemos são qualitativas. Elas servem apenas para a verificação de uma tendência na relação de força e deslocamento. Pessoal, nós deixamos de levar em consideração alguns fatores. Um deles, bastante importante, é o atrito. Então, aquelas medidas que aparecem ali só mostram para a gente uma tendência, elas não são realmente algo preciso. Outra coisa, que quando nós deslocamos o bloquinho sobre as rampas ou diretamente do chão até o topo, nós devemos fazer com uma velocidade constante, tá? A velocidade ali deve se manter constante. Claro que eu não consigo, assim, manualmente manter essa velocidade constante. Então, isso também gera erros e tudo mais. Mas para termos, assim, uma ideia da tendência de força e deslocamento, a relação entre força e deslocamento, dá para ver bem tudo isso com esse experimento. Então eu organizei aqui uma tabelinha, né? Veja, nós tivemos 3 situações de deslocamento e força. Perceba o seguinte, que na primeira situação nós deslocamos do nível mais baixo para o nível mais alto, percorrendo 20 centímetros. Então a força aplicada foi 5, né? Utilizando as nossas unidades de força do nosso dinamômetro rústico lá. Numa segunda situação, nós fizemos a mesma coisa, do nível mais baixo do chão ao topo da pilha de livros, só que agora nós percorremos um deslocamento de 40 centímetros. Veja que aí a força aplicada foi menor, né? Foi para 4. A terceira, nós aumentamos o deslocamento e a força aplicada foi para 3. É claro que, como já falamos, nossas medidas não são medidas boas, né? São, na verdade, muito ruins. Mas dá para perceber uma tendência. Qual é essa tendência? Que nós estamos aumentando o deslocamento e está diminuindo a força, né? Então tem uma relação de proporcionalidade. Qual é essa relação? Veja, eu tenho deslocamento, tenho força. Eu aumentei o deslocamento, a força diminuiu. Isso nos remete, dá para a gente pensar, opa, a força é proporcional de maneira inversa ao deslocamento, né? Se isso for verdade, então o produto entre força e deslocamento deve ser uma constante, como a gente já tinha estudado em outras aulas, tá? Quem é esta constante proporcionalidade que aparece ali? Veja só, essa constante proporcionalidade é uma grandeza física extremamente importante, né? O nome dela, ela recebe um nome de trabalho. Trabalho. Então, assim, eu vou representar o trabalho por W. Possivelmente esse W vem da palavra inglesa work, né? Portanto, aquela expressão fica trabalho igual a força vezes deslocamento. W igual a força vezes deslocamento. Pessoal, a unidade de trabalho é o joule, é a mesma unidade da energia. Já vamos explicar por que é a mesma, né? Nós podemos fazer até matematicamente, mas não vamos fazer por conceitualmente. O que significa essa grandeza? É daí que vem daí o joule. Veja só, para o bloquinho de madeira ir do piso ao topo da pilha de vidros, ele teve que ganhar uma quantidade de energia. Tá? Quem é que forneceu essa energia? Bom, com a minha mão, eu puxei o bloquinho para cima. Então, foi a mão que exerceu a força sobre o bloquinho, né? Então, quem forneceu a energia foi a mão. Então, houve uma transferência de energia através da força da mão para o bloquinho. Essa quantidade de energia que é transferida é o trabalho realizado pela força sobre o bloquinho. Então, o trabalho está representando para a gente uma certa quantidade de energia que é transmitida para o bloquinho para que ele possa se movimentar, para ele entrar em movimento. Então, ele tinha uma certa quantidade de energia no início, eu apliquei uma força, provoquei um deslocamento e ele ganhou energia e entrou em movimento, né? Essa energia transferida é o que nós vamos chamar de trabalho. Pô, se o trabalho é uma energia transferida, ele deve ser medida em joule, né? Deve ser medida em joule. Vamos notar algumas coisas. Em nossa experiência,
nas três situações, o ponto de partida e o ponto de chegada foi o mesmo. Veja, o ponto de partida nas três situações foi o chão e o ponto de chegada foi o topo da pilha de livros. O que foi diferente de uma para a outra? O que foi diferente foram os caminhos tomados. Os caminhos foram diferentes. Um foi 20 centímetros, outro 40, outro 60. Mas o início e o final é o mesmo. Então, a gente percebe assim, digamos, qualitativamente, que força vezes deslocamento permaneceu constante. Isto é, nas três situações, o produto deles permaneceu o mesmo. Quer dizer, a energia transferida foi a mesma nas três situações. Né? Veja, alguém pode dizer, não, mas professor, o deslocamento foi maior na terceira situação. Sim, mas a força exercida foi menor. Então, o gasto de energia, apesar de você gastar menos energia, mas você gasta menos energia durante um deslocamento maior. Uma coisa compensa a outra. Né? E no final, o produto continua dando o mesmo. Conclusão, o trabalho realizado ele não depende do caminho a ser percorrido. Ele depende do ponto de partida e do ponto de chegada. Tá? Então, não importa o caminho que você faça, sempre o ponto de partida e o ponto de chegada é que vão mandar aí na questão do deslocamento e da força, tá? E, claro, da energia transferida para o objeto. Outra pergunta, será que é possível o trabalho ser zero? Sim, nós temos aí duas situações em que o trabalho foi zero. O primeiro parece bastante óbvio, né? Se não houver força resultante aplicada sobre o objeto, não haverá movimento, portanto, não tem transferência de energia, o trabalho realizado é zero. Agora, uma situação um pouco mais complicada é o seguinte: e se houver força aplicada, mas essa força não provoca deslocamento? Então, o trabalho vai ser zero. Tá? Veja, eu até coloquei em vermelho. Se houver força aplicada sobre um objeto, mas essa força não está produzindo deslocamento, então não há transferência de energia. Portanto, a força não realiza trabalho. Essa é uma situação, pessoal, que nós vamos discutir na próxima aula, no próximo vídeo que a gente produzir, tá certo? Mas, enfim, fica aqui bem claro. Se a força não produz deslocamento, não realiza trabalho, certo? Beleza? Ela tem que produzir deslocamento para ter transferência de energia. Voltando lá no início, respondendo as questões iniciais lá, nós tivemos duas questões, uma do carrinho e outra da rampa, certo? Ó, o primeiro, qual carro consumiu mais energia? A gente pensa em energia, consumiu mais combustível, né? Veja, na verdade os dois consumiram a mesma quantidade de combustível. Dentro daquelas limitações que a gente colocou no início. Se vocês não estão lembrados, dá uma voltada lá no primeiro slide, está bem certinho, lá no início lá dessa aula, tá? Veja, alguém pode dizer, mas professor, mas o segundo carrinho parece-me que ele fez curva, então ele andou mais. Sim, ele andou mais, um deslocamento maior, mas nós percebemos que daí a força realizada sobre o carrinho foi menor, uma coisa compensa a outra, e a energia transferida é a mesma. Portanto, os dois não importa o trajeto, o início e o final é que importa. Então, a quantidade de energia nos dois foi a mesma. Quer dizer, vão gastar a mesma quantidade de combustível. Beleza? As rampas realmente facilitam a acessibilidade? Existem normas para a construção das rampas? Sim. Veja bem, apesar do trabalho realizado ser o mesmo de subir pela escadaria ou pela rampa, na rampa o deslocamento é maior, mas a força realizada é menor. Né? O que acontece é o seguinte, por que ele facilita? Porque o esforço físico da pessoa com mobilidade é menor na rampa. Né? Apesar da energia gasta por causa do deslocamento ser maior, ser a mesma nas duas situações, o esforço físico, quer dizer, pensa aí, um cadeirante subindo a rampa, os braços deles precisarão fazer um esforço físico menor, vai poupar um pouco os braços dele, facilita a sua mobilidade, tá certo? Assim, tem normas? Tem uma norma. Assim, tem as normas brasileiras para a construção disso, a BNT NBR 9050. Você pode pesquisar sobre isso, que define que as rampas devem ter uma
declividade igual ou superior a 5%. Então tem norma. Veja, pessoal, isso aí passa a ser um problema de triângulo retângulo, né? Eu não vou discutir triângulo retângulo com vocês nessa aula, apesar de ser bastante interessante. Então eu vou deixar aí para o professor de matemática essa discussão, tá certo? Mas é uma discussão, é um probleminha bem bacana que tem aí com relação à construção das rampas e essa questão de porcentagem aí de declividade. Assim, a ética nos impõe que a gente dê valor, dê referência, referencie aqueles que nos ajudaram, né, a construir o nosso pensamento. Nem tudo que está nessa aula foi pensamento meu só, então eu devo dar crédito a quem de fato me ajudou, né? Muitas ideias eu tirei desse livro, Fundamentos de Física, o volume 1 da Mecânica do Harvey, de Resnick e Walker. A ideia das rampas aí veio da Universidade de São Paulo, né, da Estadual de São Paulo, lá em Bauru, no projeto de experimentos de física com materiais do dia a dia. Então, o endereço dele está aí, consultem, é bacana. Outras ideias foram tiradas aí do GREF, das leituras de física, do Instituto de Física de São Paulo. Pessoal, esse aqui é algo, as leituras de física eu recomendo bastante, é bem interessante. Aí o endereço deles, é fácil de consultar e bem fácil de entender, é bem bacana essas leituras de física. Uma autocitação aqui, mas não é por causa de mim, mas assim porque teve coisas que eu tirei do projeto PDE de 2019, minimizando o esforço, fazendo força sem realizar trabalho, apesar de ser um trabalho, algo que foi feito por mim, mas eu devo dar também crédito à orientadora do trabalho, que é a professora Aparecida Ibanez. Então a gente tem que colocar aqui ela também. Vocês viram 2 vídeos que eu editei do Insane Racing. É o endereço que está disponível, a gente deve dar crédito a eles. E claro, a BNT que eu acabei consultando para ver algumas coisinhas lá. Beleza? Então, a próxima aula nós continuaremos falando de trabalho. Agora, com outro olhar, tá bom? Então, até a próxima.